8 horas e 16 minutos na cidade, um ótimo dia, começando por aqui mais um Bom Dia Cidade, nesse momento, 8h15 da manhã, você já sabe, tem um encontro marcado com a Leonora, cuidado com a saúde mental. Muito bom dia, Leonora. Bom dia, Bruno, bom dia, Gabriel, bom dia, Marilândia. Seguimos aqui na nossa segunda-feira pela manhã, falando um pouquinho sobre saúde mental. Hoje, um tema específico, vamos falar sobre depressão. Isso aí, gente, depressão foi das sugestões também trazida e eu achei muito legal porque a depressão ainda hoje recebe algumas resistências, vamos dizer, no sentido de acreditar se ela existe mesmo, se é uma doença mesmo. E isso aí é falta mesmo de informação, falta nos educar socialmente a respeito dos transtornos mentais, né? Dos transtornos de humor nesse caso. E aí não é, claro, não é responsabilidade ou culpa da pessoa. É mesmo uma carência de informação. Né? Assim, eu costumo comparar a questão da saúde mental com a questão da alimentação. Hoje em dia nós sabemos e tentamos evitar, embora às vezes a gente passe um pouquinho do limite, que tem algumas alimentações que não são legais. Alguns alimentos a gente evita, a gente sabe que hoje existe muito mais intolerância. Só que isso, na década de 60, por exemplo, não era sabido. Porque lá a gente estava preocupado em estudar doenças que matavam em 3, 2, 1. Né? Agora, a gente tem condição de estudar um pouco mais a fundo outras doenças e a gente vai levantando informações. A depressão é a mesma coisa, no sentido de que é uma questão biológica. É uma questão biológica. Ninguém deprime se não tiver uma condição genética para isso antes. Leonora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre depressão e tristeza? Perfeito. A depressão, como um transtorno do humor, ela transtorna a sua vida. Então, coisas que antes você fazia com muita facilidade, agora fica difícil demais para você fazer. Você custa tomar decisão. É difícil para você tomar um banho. É difícil para você ir para o seu trabalho. Coisas que eram simples, né? Exatamente. A gente tem duas principais coisas que diferenciam muito da tristeza. O humor rebaixado, triste, só que recorrente. Por pelo menos 2 semanas, a pessoa fica, na maior parte do tempo, com um humor muito rebaixado, muito triste. E isso não é notado só por ela, é notado pelas pessoas em volta também. E é recorrente, ou seja, não dá e passa, fica por pelo menos 2 semanas. E a outra coisa que diferencia também é a perda do interesse. Geralmente, quando a gente está triste por algum luto, e aí entra-se luto por perda de morte ou qualquer outro tipo de perda também, ou por qualquer outra razão, essa tristeza ela não bloqueia totalmente a nossa capacidade de sentir prazer nas coisas, ou de sentir vontade. Alguma coisa e outra a gente não vai querer fazer, mas isso não transtorna a nossa vida, porque isso não está relacionado com todas as coisas. Já na depressão, não. Já na depressão, eu gostava de ficar com os meus netos, por exemplo, mas, cara, agora parece que eu sou um peso. Na tristeza, isso pode aparecer também, só que de uma forma diferente, porque na tristeza você vai tentar, às vezes, encontrar com as pessoas que você quer, para ver se você se anima. Na depressão, não. Na depressão, não, porque além da falta de vontade, ainda tem a autocrítica, ainda tem a visão negativa por si mesmo. A depressão, ela tem níveis de depressão para iniciar, ou a depressão tem que ser tratada, medicamento? Isso. O que você pode dizer? No primeiro episódio depressivo, existe um consenso prático de que você precisa procurar um médico, um psiquiatra, para fazer essa avaliação logo de início. Só que na teoria, um episódio você não precisa necessariamente tomar medicação. Só que isso é muito difícil, Bruno,
e muito sério da gente categorizar dessa forma, porque pode ser que já tenha tido outros episódios, porque alguns sintomas de depressão passam muito desapercebidos. Por exemplo, a irritação pode ser uma depressão. A agitação motora, a pessoa que fica o tempo inteiro ansiedade. A ansiedade também, dependendo da forma como ela aparece, também pode ser um sintoma de depressão. Então, assim, você notou que, o seu humor está deprimido ao longo de 2 semanas, e isso é recorrente, todo dia, na maior parte do dia. E você perdeu o interesse, busca ajuda. Porque pode ser que seja um episódio depressivo, que é aquilo que você falou do nível. Aí tá mais fácil de resolver. E aí tá mais fácil de resolver. E essa pergunta que você fez é muito legal, Bruno. E é por isso que eu bato tanto na tecla da informação, porque o primeiro episódio de depressão é muito mais fácil de ser tratado e num período de tempo muito menor. Só que o segundo já não é assim. O segundo episódio já é mais difícil de tratar. O terceiro nem se fala. E aí pode ser que vai se consolidando, por exemplo, num quadro de depressão maior, que é uma depressão mais difícil de ser tratada. Não, eu só ia contextualizar que eu já presenciei, né, inclusive gente da família que teve depressão e ficava arriado na cama, entendeu? Sem motivação alguma de nada, zero. Isso. E aí, às vezes, a gente, na tentativa de ajudar, tenta mostrar os pontos positivos da vida para aquela pessoa, né? Nossa, mas você tem uma família linda, mas está todo mundo bem, você tem um emprego, tem uma casa, tem comida na geladeira. Só que não é que a pessoa não consegue valorizar aquilo, ela sabe, ela valoriza. Só que tem um negócio químico acontecendo dentro do cérebro dela que não deixa ela se relacionar com isso da forma como era antes. E aí, eu sei que é uma comparação muito grotesca, mas é pra gente não colocar as doenças em sacolas separadas. Vamos supor que você esteja com uma gastrite e aí a pessoa fala assim, olha, que delícia essa comida, ela tá muito saborosa, mas cara, seu estômago tá em brasa. Você não vai dar conta de comer aquilo ali, por mais que você saiba que esteja muito bom. Então a doença mental, a depressão nesse caso, é a mesma coisa. Existe um organismo que está adoecido e não só uma questão de falta de vontade. Uma questão de desinteresse, porque a pessoa, sei lá, está chateada. Não. Existe uma questão química que acontece ali, e que aí sim, essa questão química leva à falta de interesse, leva a esse humor deprimido. E como lidar com essa pessoa em casa ou no trabalho, que é muito complicado. Talvez uma palavra mal colocada para ela, para você, talvez normal, vá prejudicar, né? Isso. A primeira coisa, gente, que eu acho que é importante é a gente mostrar para a pessoa que é uma doença. Do mesmo jeito que ela não tomaria só um chazinho para curar ou para tratar uma gastrite que vem há dias aí impedindo que ela coma, ela também não pode esperar que alguma intervenção, sei lá, aleatória, digamos, vai fazer ela levantar daquela cama ou vai fazer ela sair desse quadro de depressão. Então, a primeira coisa não é culpa sua, não é castigo, é uma doença. Vamos tratar? Eu tô com você. Acho que essa coisa também de mostrar para a pessoa que ela não está sozinha. Isso é fundamental. Um dos critérios que a gente percebe como fator de proteção e que depois do tratamento vai ter uma resposta melhor é a rede de apoio. É você saber que tem alguém ali que acredita na sua doença, que acredita que você não está fazendo as coisas, não é por mera preguiça, é porque você não está bem. E aí pegar essa pessoa pela mão é muito importante. E aí é claro, do mesmo jeito que a gente teria um cuidado maior com quem está, sei lá, numa crise de asma e cuidaria um pouco melhor do ambiente para não disparar essa crise de asma na pessoa, se a gente sabe que a pessoa está adoecida do humor, a gente também vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, né? E é claro, às vezes a gente fala uma coisa e aos nossos ouvidos não teve nada a ver. Mas para quem não está legal, isso teve um efeito muito grande. Então é tomar cuidado com as coisas que podem afetar, da mesma forma que às vezes a gente toma cuidado também nas outras situações, que a gente sabe que a pessoa não está bem. E aí,
Uma coisa que é muito interessante é o quanto que a gente chama de ativação comportamental. O quanto que você fazer coisas que são importantes para você vai te ajudar a não reverter o quadro, mas fazer com que você comece a sair daquela prostração. Que é você não fazer porque aquilo vai te deixar feliz, mas é fazer porque aquilo ali sempre fez parte da sua vida. E uma das coisas que dificulta muito o tratamento de depressão é quando a pessoa não consegue fazer o mínimo. E aí a gente tem que tratar, não é uma opção. Tratar ou não é uma opção, porque senão aquilo vai piorar. É igual qualquer outra doença. Como qualquer outra doença, exatamente. E aí, eu gosto de falar sobre essa questão genética, porque se você tem algum histórico aí na família, é importante ficar atento. Porque às vezes a gente leva uma tristeza, mas mesmo que ela está perdurando ali há dias, mesmo que aquilo ali está tirando de você uma satisfação que você tinha de fazer, que agora você não tem mais, é importante aquilo ali ser um alerta para não piorar. Para não piorar. Importante também quem está próximo perceber, né? Para, quem sabe, orientar ou pedir alguém de fora para que possa dar uma alerta à pessoa, né? Isso, exatamente. E assim, às vezes a gente está a depressão faz vamos dizer assim, a parte de sintoma da depressão que é cognitivo, que é de pensamento, ela é muito negativa. Então ela faz ver a si mesmo, o futuro, as pessoas com um véu muito negativo. Então, ter alguém que fale assim, olha, eu estou junto com você, eu estou percebendo que você não está bem, vamos se cuidar. Isso aí é muito importante, porque a pessoa sozinha, ela começa a entender que é preguiça. Porque lembra da visão negativa que ela está tendo sobre si mesma? Então ela entende que aquilo ali é uma mera preguiça, né? E aí, outra coisa também que é legal da gente lembrar é a questão da desorganização. Uma pessoa que dorme pouco ou uma pessoa que dorme demais pode ser um fator de risco, um fator de alerta. Uma pessoa que não come nada ou que come demais. Então, tudo que transtorna a sua vida no sentido de te tirar do prumo, vamos dizer. Você está há mais de 2 semanas vivendo uma coisa que você nunca viveu. Sua vida está desorganizada. E aí isso é um sinal de alerta. E aí é um sinal de alerta que às vezes, por a gente não ver no físico, a gente não leva tanto em consideração. E aí, também, às vezes, a gente tem até um pouco de preconceito. Por quê? Ah, mas a pessoa está sempre arrumada. Ah, mas a pessoa está saindo. Ah, mas a pessoa está indo para a academia. Sim, mas nem toda depressão vai ser aquela depressão que te prostra na cama. Às vezes a pessoa consegue fazer aquilo ali, mas ela não consegue tomar uma decisão básica, por exemplo, na vida. Às vezes a pessoa está conseguindo com muito esforço passar um batom e ir ao supermercado, mas ela está sem comer há dias, ou ela está dormindo demais. Então, assim, é muito importante entender que cada pessoa vai viver o seu transtorno da sua forma. E que não é porque a gente acha que, ela está bem, que ela vai estar. E é perceber também que cada pessoa vai ter a sua dificuldade, né? Não é que o sintoma da depressão vai ser o mesmo em você, em mim ou no Gabriel. Exatamente, exatamente. E isso é muito, muito importante, porque tem que ver o que está transtornando a vida da pessoa. E que vai se manifestar de formas diferentes para cada um. Nesse caso, Leonora, o primeiro passo é procurar uma psicóloga, um psiquiatra, como que é? Você pode procurar os 2 profissionais, tanto um profissional da psicologia quanto um profissional da psiquiatria. Porque aí, quem receber vai fazer o encaminhamento, seja para o psiquiatra, quando é o caso do psicólogo, exatamente.
Por segurança, é sempre bom ter uma avaliação de ambos. Mas aí, um dos dois você pode procurar para fazer a avaliação inicial. E aí, depois seguir com o tratamento. Perfeito. Leonora, a gente vai chegando ao final de mais um programa. Eu fico até um pouco com vergonha, porque passa muito rápido. Imagina! A gente queria estar te ouvindo mais, mas 15 minutinhos na semana a gente consegue dar um spoiler do que é, por exemplo, hoje no caso da depressão, para que as pessoas possam levantar um sinal de alerta ou perceber, né, suas atitudes, né, as suas ações, para que essa doença possa passar e não ficar dentro de você. Exatamente, gente. Para que a depressão seja olhada como qualquer outra doença. Isso é fundamental para que a pessoa se trate e fique bem. Perfeito. Leonora, muito obrigado. Cuidado com a saúde mental. Você já sabe, segunda-feira, 8h15 da manhã, hoje com o tema depressão. Na próxima semana, qual o tema? Eu não me lembro, deixa eu olhar. Vamos ver aqui. histórias? Isso. Ela preparou uma agenda do mês e semana que Isso. vem nós já temos o próximo tema, nós vamos publicar durante a semana. Nossa, semana que vem vai ser legal, gente. Foi uma sugestão. As fases das mulheres? As várias funções As várias da mulher. funções, As várias funções da mulher. Que a pessoa até escreveu assim, as várias coisas que a gente precisa fazer, a mulher tem que dar conta de tudo. Então, resumindo, eu coloquei as várias funções da mulher. Eu acho que vai ser bem legal. Beleza. Leonora, muito obrigado. Encontro marcado na próxima segunda-feira aqui, 8h15 da manhã. Até logo, gente. Boa semana. Boa semana, muito obrigado. Está na cidade, está sempre bom demais. Seguimos no Bom Dia Cidade.